Ok. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de substantivo. Lembrando que nós estamos vendo as classes de palavras. Quais são as classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, vamos então para substantivo. O substantivo, qual é o conceito de substantivo? Então, substantivo comum Eu tenho. é uma palavra que nomeia outras palavras. É a palavra que dá nome aos seres, né? Então, eu tenho aqui Maria. A Maria é um ser? Sim. Cavalo. Sim. É um ser. Peroba, a árvore de peroba. Não. É Não uma árvore, tá né? vivo, tá vivo. Brasil Não. é um país, né? Não. Então, o substantivo é a palavra com que se nomeiam os seres, Ó, tá? tava certo. Se eu perguntasse aqui, o bebê que está aqui é um ser? Sim. Eu diria, a palavra bebê, ela não é uma palavra que se nomeia o bebê? Sim. Então, ela é substantivo, certo? Que região é essa aqui, Clean? Não, essa região aqui é a região norte. Que região é essa aqui, Felipe? Nordeste. Muito bem. E essa região, Clean? É centro-oeste. Muito bem. E essa região aqui, Felipe? Sudeste. E essa região aqui, Clean? Sul. Muito bem. Se eu disser aqui a região sul, é uma palavra que nomeia a região? Sim, então ela é, a palavra região é um substantivo. Bom, o substantivo ele pode ser concreto e abstrato, certo, Felipe? Certo, Clean? Então eu tenho o concreto é o real, né? Que é diferente do abstrato, que não é real. Que é uma coisa que é real. Ela existe por si mesma. O José existe por si mesmo. O professor existe por si mesmo. O tigre, ele existe por si mesmo. A chuva, ela existe por si mesma. O estado do Pará existe por si mesmo. Perfeito? Então, eles são substantivos concretos. Agora, os abstratos, eles dependem de outro ser. Leia, Clean. Chute. Leia, Felipe. Amor. Leia, Clean. Beleza. Leia, Felipe. Glória. Leia, Clean. Pequenez. Leia, Felipe. Altura. Então, o chute, o amor, a beleza, a glória, o pequenez e a altura são substantivos abstratos. Eles dependem da existência de outro ser, tá? Então, o amor, para que o amor exista, é preciso que o amor esteja no outro ser, dentro do coração de outro ser. A beleza, para ela existir, ela depende da pessoa ser bela. A glória, ela depende da pessoa Gloriosa. exatamente. O pequenez, ele depende da pessoa ser de Pequim, né? Não é isso? O que é isso? Pequim é uma cidade capital da China. Ah, Portanto, pequinês, português, chinês, depende da pessoa. Então, eu tenho um concreto fictício, por exemplo, o saci, a fada, ele é um ser que ele é concreto, mas ele é fictício. Tá bom? Então, repetindo mais uma vez, o Batman é um ser concreto fictício, o Homem-Aranha é um ser concreto fictício. Já o abstrato, ele depende de outra pessoa. A bondade, a crueldade, a maldade são seres abstratos, porque ele depende de outra pessoa. A lealdade, muito bem. Substantivo comum e próprio. Comum e o próprio são diferentes. Vamos lá. O que
que é o comum? Leia, Clean. Uma classe é uma classe de palavras. De uma classe. De uma uma classe. Por exemplo, o homem é um objetivo comum, certo? Porque ele é um homem de uma classe de homens. O país O país é qualquer país. é justamente um país de uma classe de países. E a editora, uma editora de uma classe de editoras. Você, Felipe, o substantivo próprio é um? Exclusivo. Então, José, ele é uma classe ou ele é aquela pessoa que se chama José? É aquela Aquela pessoa. pessoa. Muito bem. O Brasil é uma classe ou só existe um país que se chama Brasil? Um país que se chama Brasil. Tá? A Vestcom é uma empresa. Existe quantas Vestcom? Só existe uma empresa. Ok. Então, os substantivos comuns, eles letras, Minúsculas. e os substantivos próprios têm Maiúsculas. letras maiúsculas. Deu para entender? Substantivo comum, letras minúsculas. Substantivos próprios, letras maiúsculas. Substantivo coletivo. O que é isso aqui, Clean? Um cardume. Muito bem. Um cardume é um coletivo de peixes. Felipe, o coletivo, Felipe, ele... Nomeia conjunto de seres. Muito bem. Nomeia um conjunto de seres. Então, vamos dar um exemplo de coletivo, Felipe? Cardume, enxame, alcateia, esquadra, time. Muito bem. O cardume é o coletivo de... Peixe. O enxame é o coletivo de... Abelhas. A alcateia é o coletivo de... Posso falar? Lobos. Lobos. Muito bem. A esquadra é o coletivo de... Eu não sei. Navios. Navio, uma esquadra de navios. E o time é um coletivo de Pessoas. jogadores, né? Muito bem. E aqui eu tenho o quê, Felipe? Tem uma luva, né? E isso aqui? Flores. Muito bem. Então eu tenho um coletivo numérico que é representado pelas luvas, que ela só tem se for duas, e tem um coletivo numérico que são as flores, né? Então eu posso chamar aqui para um coletivo numérico das luvas par. E das flores eu tenho uma dúzia de flores. Vamos contar se tem uma dúzia? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o coletivo numérico, ele vem nas expressões par, dúzia, dezena, centena, são Unidade. coletivos numéricos. Então, vamos lá. Felipe, Dezena, centena, grossa. grosa, o que é isso? Acho que é... Mil? Não, isso aqui é uma grosa de papéis, né? Milheiro, milhão, milheiro. Biênio significa o quê? bilhões, Milhões. Não, biênio significa 2 anos. Quadriênio, 4 anos, 4 anos. Lustro, 5 anos, lustro, 5 anos. Década, 10 anos. muito bem, 10 anos. E milênio, 1000 anos. milhão. muito bem. Então são coletivos numéricos, par, dúzia, dezena, centena. São coletivos normais, cardume, enxame, alcateia, esquadra. Fácil. Substantivo, flexão, gênero, número e grau. Vamos lá. Eu tenho o gênero gato e gata. O que significa? O gato é do gênero masculino. E a gata é do gênero, Felipe? Feminino. Muito bem. Felipe, Número. Gato, gatos.
O que significa esse gato e esse gatos? O número é o singular e o plural. Muito bem. Então eu tenho masculino, feminino, singular e plural. Olha os bichinhos. Tem várias flexões do substantivo, que é o gênero, número... E o grau. E o grau, que é diminutivo, aumentativo. Muito bem. Então eu tenho gatão. O que é o gatão aqui? Um gato gato grande. Um gato grande. É o que é? Seria o aumentativo ou diminutivo? Aumentativo. E o gatinho? Gatinho é um gatinho pequenininho. Muito bem. Que É, nem eu. Um gato bebê. é aumentativo ou diminutivo? Diminutivo. Muito bem. Então eu tenho o aumentativo e do diminutivo. Podia ser gatão, esse gatão aqui, ou gatinho, esse gatinho aqui. Perfeito? Ah, Então o substantivo tem flexão repetindo gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, grau. gato, gatinho. Muito bem. Então, veja que aqui altera o final da palavra, sem afetar o significado da base. Na flexão do substantivo em gênero, número e grau, só altera o final da palavra. A palavra vai até gat. Se eu botar o O, fica gato, masculino. Se eu, aqui no gato, se eu botar o A, fica gata, feminino. Então, só altera o final da palavra sem alterar o significado. Fácil? Posso passar? Sim. Flexão do gênero. Então eu tenho atenção para essas palavras. Masculino, o profeta, o rio, o monte. Feminino, a profecia, a árvore, a montanha. Preste atenção, existe a profeta? Existe a rio? Existe a monte? Não. Existe o profecia? Não. Existe o árvore? Não. Existe a montanha? Então, o que significa isso? Eu tenho o comum de dois, o a amante. Olha, então, quando eu tenho uma flexão de gênero comum de dois, eu vou só modificar o que, Felipe? O que é essa palavra aqui que nós vimos na aula de artigo? É o artigo, né? Então, eu digo o amante, se for do gênero masculino, e digo a amante, se for do gênero feminino. Aí eu tenho o sobrecomum. O que é o sobrecomum, Felipe? É algo que pode ser ou mulher ou homem. Muito bem. O sobrecomum é um substantivo que é usado para homem ou mulher, ou gênero masculino e feminino. E o que eu faço para diferenciar? Eu coloco o algoz, né? E a vítima. Repare que não existe a algoz ou o vítima. Não existe. Não existe. Se não existe, ele é sobrecomum. Quando eu posso botar o amante, a amante, ele é comum de dois. Quando eu não posso colocar, só é o algoz ou a vítima, eu não posso botar o vítima, aí é sobrecomum. Diga qual é a sua pergunta, Clean? Quem viu o último vídeo que a gente fez, viu que eu tava falando, ficou estranho, não deve estar certo. Tá estranho, não deve Mas ser. o que? Por quê? Aí, que nem você tinha falado, ia ficar muito estranho você ficar falando o vítima, a algoz, assim. Muito bem. Então, se eu não posso mudar, se é só o algoz e a vítima, ele é sobrecomum. Porque quando eu posso mudar masculino e feminino, eu tenho, então, comum de dois. Eu ponho o amante e a amante. Deu para entender isso? E, além disso, na flexão de gênero, eu tenho epiceno. O epiceno
é aquele substantivo que se caracteriza pela palavra macho e fêmea. Então eu tenho a águia macho, o jacaré fêmea. Muito bem. Existe a cavala? Não. Não, existe A égua. a égua. Ou então, se eu colocar a cavala, ele representa um peixe. Tem um peixe que se chama cavala, tá? Mas é um peixe. Quando no epiceno eu uso a palavra macho e fêmea, a águia macho, o jacaré fêmea, eu estou diante de um epiceno. Então vamos recapitular. Felipe, o que é o comum de dois, Felipe? O que pode usar o ou o a. Ou seja, masculino ou feminino. Muito bem. O que é o sobrecomum, Clean? Que não é comum. Muito bem. O que não é comum. O substantivo só permite o uso ou do o ou do a. Eu não posso usar ou a. Tá? E o epiceno, Felipe? O que tem. Que não. O que não. O que usa a palavra macho e fêmea. Muito bem. Muito bem. O rio, o monte, a árvore, a montanha, gênero, gênero e sexo. Olha, o rio, gênero masculino, diferente de sexo, né? O monte, a árvore, gênero feminino, a montanha, gênero feminino, tá? Flexão de gênero, fixação. Agora eu queria que vocês classificassem. Vai valer ponto para ganhar um sorvete. Ou um McDonald's no próximo final de semana. Ou Burger King. Flexão de gênero, fixação. Eu quero que vocês classifiquem estas palavras aqui em masculino, feminino, F para masculino, né? M para masculino, F para feminino, C para comum de dois, S para sobrecomum e E para epiceno, ok? Podemos começar? Ok. Atenção pessoal, lá vai. O cinzeiro. M. É o quê? M. Não, eu vou fazer o seguinte, eu primeiro pergunto pro Felipe e depois pro Clean, tá bem? O cinzeiro, M, Felipe? M. Então ele é masculino. Perfeito, masculino. Agora ele é comum de dois, sobrecomum ou epiceno? Acho que é comum de dois. Muito bem. A harpa, Clean. É feminino. Feminino, muito bem. Felipe, a pianista. Sobrecomum. Sobrecomum? Não, Assim, quando é pode. epicentro. Esse- Não é epiceno, não. Comum de Não, dois? ele é comum de dois. O pianista, a pianista. Ah, Certo? Quando eu puder colocar o pianista ou a pianista, é o letra C, comum de dois. Lembrem-se, sempre quando eu colocar o ou a, é comum de dois. Quando eu não colocar, não puder colocar, por exemplo, eu digo o harpa. Não, existe o harpa. Se eu não posso colocar a harpa e o harpa, o que ele é? Sobrecomum. Sobrecomum. E o epiceno eu vou saber quando existir a palavra macho e fêmea. Vamos dar outro exemplo. Felipe, a colega, Felipe. Comum de dois. Muito bem, comum de dois. Clean, ele foi uma criança. É a criança ou o criança? Ou eu só posso botar a criança? só a criança. Então, se só posso colocar a criança, é sobrecomum. Muito bem. O epiceno é quando eu coloco macho e fêmea. Vamos dar um exemplo. Felipe, Tereza era meu cônjuge. Existe a cônjuge e o cônjuge? Ou só existe o cônjuge? Só existe o cônjuge. Muito bem. Então, ele é o quê?
Sobrecomum. Sobrecomum. Muito bem. Muito bem. Palma. Felipe. Não, Clean. A onça macho. Olha a palavra Clean, vou te dar uma dica. Não responde, Felipe. Epiceno. A onça macho. Se ele tá com a palavra macho e fêmea, a onça macho rondava por perto. Que é isso? Epiceno. Muito bem. Ponto. Entenderam? Então, exercício de fixação. Tá? Fixação de gênero. Fixação. Assinale certo ou errado. Vamos começar pelo Felipe. Felipe, a águia macho. O que é isso, Felipe? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Certo, muito bem. Agora, o macho da águia. Tá certo, Felipe? Errado. Certo, o macho da águia. O macho da águia, tá certo. O macho da águia, o que é? A águia fêmea. Opa, opa. O macho da águia vai ser o quê? O macho da águia é a águia macho, né? Tá, ok. A águia macha, tá certo isso? Errado. Tá errado. Ele Eu não disse- digo a águia macha. A águia só pode ser macho. Não existe a palavra macha. Tá certo. Ah, tá errado. Tá errado. Desculpe aqui a nossa falha. A macha da águia. Tá errado, né? Tá errado. O jacaré macho, tá certo? Clean. Tá certo. O jacaré macho. Felipe, a fêmea do jacaré, tá certo? Tá certo. Muito bem. O jacaré fêmeo. Errado. É errado. Está errado. Isso aqui foi erro de digitação. É errado. E o fêmeo do jacaré? Errado. Errado. É errado também. Muito bem. Formação do substantivo feminino. Como é que a gente forma o substantivo feminino? Colocando um A ou... Ai, eu sei. Isso, feminino É colocando de um A. substantivo se faz por... A. Por exemplo, o gato, a gata, colocando A. O pintor, a pintora. Felipe, leia. O rapaz. A rapariga. Muito bem, Não sei rapariga. essa palavra, mas tudo bem. Então veja. Como é que eu formei aqui o substituição clean? Ó, tu trocou o O pelo A. Muito bem. E aqui, Felipe? Acrescido. Acresceu o A, não foi? E aqui? Acresceu rapariga. Muito bem, Uriga. Muito bem. Mas amiga, sabe? Clean. E aqui? O colega, a colega. O que foi que aconteceu? Lê pra mim, Clean. O O pelo A. O colega, a colega. Porque é um epiceno, né? Não, o epiceno é quando tem macho e fêmea. Comum de dois. É um Comum de dois. comum de dois. É. O colega, a colega. O jovem, a jovem. Isso é um comum de dois. Muito bem. Então, para mudança de gênero, o que aconteceu, Felipe? Diz, Felipe. Colocaram o O. Colocaram o O na frente de colega, depois colocaram o A na frente de colega. E aqui, o que fizeram? Colocaram o para jovem e colocaram o A de a jovem. Muito bem. E agora, Clean? Homem e mulher. Bode e cabra. Aí é um sobrecomum. Mudança completa do radical. O homem. Não posso colocar a homem. A mulher. Não posso colocar o mulher. Muito bem. Sobrecomum. Bode. O bode, a bode. Não posso. Nem só se eu botar a bodeça. Não existe a cabra. Muito bem. Então ele é um... Mudança completa do radical. Se eu só coloco... É sobrecomum. É um sobrecomum. Aqui, aqui é um comum de dois, porque eu posso o colega, a colega, comum de dois. E aqui é um sobrecomum, porque eu não posso colocar diferente. Eu tive uma mudança completa do radical. Tá? Felipe. Leia, Felipe. A pulga macho.
A pulga fêmea. Felipe, o que é a pulga macho e a pulga fêmea? Esse substantivo é um substantivo o quê? Comum de dois, sobrecomum ou epiceno? Epiceno. Muito bem, porque ele tem a palavra Macho. e... Fêmea. Muito bem. Fácil. Fácil. Então, nós tivemos o acréscimo da palavra macho e fêmea. Então, reparem que no comum de dois, eu mudo o gênero com artigo, né? A mudança do gênero é feita com artigo ou o a. No sobrecomum, eu tenho uma mudança completa do radical, tá? Para eu mudar o feminino. E no epiceno, eu coloco a palavra macho e fêmea. Tá fácil aí? Sim. Podemos continuar? Sim. Valendo McDonald's para o próximo final de semana. Formação do substantivo feminino, no or. Ó. Muito bem. Vamos lá, Clean. Forme os femininos. Clean primeiro. Leitor, qual seria o feminino? A leitora. Leitora. Muito bem. Felipe. Sezidor. Sezidor. Sezideira. Vê como vocês têm que estar atento. A formação do feminino de serzidor não é serzidora. É serzideira. Serzidor, serzideira. Clean. Imperador. Imperatriz. Imperatriz. Muito bem, imperatriz. Eu não sabia dessa. Bora. Então, formação do substantivo feminino. Quando o substantivo feminino é terminado em or, tá? Eu faço o feminino dele recebendo o a, ou eira, ou tris. Então, leitor, leitora. Serzidor, serzideira. Imperador, imperatriz. Qual seria aqui se fosse servidor público? Seria... Primeira. Não, seria servidora pública. Como embaixador, qual seria, Clean? Embaixatriz. Muito bem. Se fosse ator, Felipe? Atriz. Muito bem. Formação do substantivo feminino. Nome. Forme os femininos. Vamos começar agora com o Felipe. Abade. Abade. Abadesa. Obedeça. Abade. Abadesa. Clean. Cônsul. Consuleza. Tá vendo como é difícil esse? Abade, abadesa, cônsul, consuleza. Mas vocês já estão aprendendo. O que é o cônsul? Quem é o cônsul? Ele que representa o governo brasileiro em outro país. E a consuleza? É a feminino de cônsul, né? Quem é o abade? Abade. É um título do clero, né? Um clero é o padre daquela determinada circunscrição. Então, o abadesa seria a mulher que trabalha como abade. Profeta, Felipe. Profetesa. Profetiza. Poeta. Poetisa. Poetisa, muito bem. Então, formação do substantivo. Títulos eclesiásticos ou nobres recebem essa ou isa. Quantos minutos nós já temos aqui? Deixa eu ver um minuto. Nós temos aqui, nós estamos no... Vamos até o 15, né? Vamos até o 15, mais 3. 3 slides aqui a gente para. Então, nós estamos aqui, abade, abadesa, cônsul, consuleza, profeta, poetisa, títulos eclesiásticos ou nobres e recebem essa, no caso de abadesa, essa, no caso de cônsul, consuleza, ou isa, no caso de profeta, profetiza ou poeta, poetisa.
Formação do substantivo feminino. Forme os femininos. Beirão. Beiroa. Muito bem. Felipe. Aldeão. Aldeura. Aldeã. Era só tu se lembrar do meu Beirão. pet. Beiroa. Aldeão. Aldeoa. Clean. Figurão. Figureia. Figurona. Fica no aumentativo? Figurão. Figurão é uma pessoa de destaque. Beirão, beiroa. Aldeão, aldeã. Figurão, figurona. Sultão. Sultona. Sultana. 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 Minha fase. Quem é o sultão? Ana. Quantos sultanatos nós temos no mundo? Temos só 2 sultanatos. Quem são os sultões? Não sei. É um que está em Omã e um que está em Bornéu. Como é que é o nome da esposa do sultão? Felipe? Sultana. Sultana. Perdigão. Perdigão. Perdiz. Perdigão, perdiz. Então, os substantivos terminados em ão trocam o ão por a. A, ona, etc. Tá? Para terminar, depois a gente continua a parte substantivo 2. Número do substantivo. Vamos lá. O boi, os bois. A manada, As As manadas. manadas. flexão normal. Afazeres. Olha só. Eles. Anais. O que são os afazeres? Não sei. O que tem O que que a gente fazer? tem que fazer. São os nossos afazeres. Como- Estudar é o nosso afazer? Sim. Muito bem. O que são os anais? Anais são, por Como exemplo, relação do ano? não tem nada a ver com anos. Eles são documentos de um determinado setor. Por exemplo, os anais de jurisprudência. Tem a coletânea de jurisprudência. Óculos. Óculos. Só põe um óculo. Não existe óculo. Existe óculos. É sempre no plural. Felipe, Porque tem 2 anais. pêsames. O que são pêsames, Felipe? Pêsames. Pêsames. Meus pêsames. Não. É quando a pessoa morre, a gente dá aquele sentimento. Meus sentimentos, Péssimo. minhas condolências pela minha tristeza pelo falecimento daquela pessoa. São os pêsames. Meus pêsames. Então, preste atenção. Pluralia tanto só existe no plural. Então, as palavras afazeres, anais e óculos só existem no plural. Dama, Senhora. senhora. Damas é o jogo. Repara que se eu coloco aqui no singular, ele muda o sentido da palavra. Dama é a senhora. Mas se eu botar jogo de damas, eu passo a ter o jogo de tabuleiro damas. Bem é uma virtude, né? O bem é substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Ele depende da pessoa para ele existir. É o bem. O mal também é abstrato, porque ele depende da pessoa. Certo? Então, verdade. Concreto. Bens. Ele significa riqueza. Se eu disser bem, virtude. Se eu disser bens, plural, riquezas. Então, o que eu observo aqui? Plural com mudança de sentido. Quando eu tenho essas palavras aqui, que são substantivas, e eu coloco elas no plural, elas mudam de sentido, ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um exercício valendo McDonald's. Pluralize corretamente. Atenção, na próxima aula, por agora, é só. Daqui a pouco a gente volta depois dos comerciais.